E aí, pessoal, vamos dar continuidade aí, né? Agora é o módulo 3, né, que diz respeito aí à construção dos protocolos. Esse módulo, na verdade, ele vai ser bem curto, parece que não, mas é que na verdade eu andei achando aí um material que eu coloquei lá no Mega e que ele dá um embasamento científico para a gente usar uns protocolos de 1 minuto, né? Mas vamos lá, vamos indo lá que eu vou explicando qual era a problemática toda aqui, pessoal. Isso aí já é uma coisa bem de ordem prática aqui para nossa ventilometria, para nossa avaliação física, né? Então, tá, vamos lá. Aqui no caso, perdão. Ponto aval@gmail.com. Ficando lento o computador. Tá. Criação de protocolos, né? Bom, vou baixar as duas coisas aqui, ó. Esse PDF aqui é a monografia que é uma monografia que comparou, pessoal, uns protocolos de 1 minuto com um protocolo de Bruce de 3 minutos, sabe? E na verdade o que eles percebem ali nessa monografia é que o protocolo de Bruce ele tende a dar a diminuir o volume de oxigênio. Ele dá um VO2 máximo mais baixo do que a realidade, sabe? Beleza, vamos lá. Primeiro vamos aqui, ó, vamos isso aqui é o material da Cefis, tá, pessoal? Vem numa pastinha, não sei se vocês têm, mas vem numa pastinha zipada. Eu já coloquei logo o que interessava mais pra gente, sabe? Ao invés de ficar mandando pasta zipada pra vocês. Bom, então aqui estão todas as instruções que eles dão para como a gente criar um protocolo aqui pro aparelho deles, tá? Aqui, ó, as intensidades devem ser As intensidades devem ser aplicadas de acordo com o nível de aptidão física individual, né? A determinação da carga de aplicação do teste deve considerar o nível de aptidão física individual. Isso aqui já causa um problema danado, pessoal, porque quando você vai fazer a avaliação da pessoa, você simplesmente não tem ideia de como está o condicionamento da pessoa. Você está fazendo a avaliação dela justamente para ter uma ideia de como está o condicionamento. É que esse aparelho ele foi desenvolvido com jogadores de futebol, sabe? Ele foi desenvolvido para uma outra realidade. Como é o grande problema da avaliação física em vários aspectos, como a gente já falou até no outro treinamento lá, né? Então, aí como é que eu vou saber se o cara tem um condicionamento muito bom, se não tem? A pessoa simplesmente ela fala aqui para você uma coisa, mas pode ser completamente errado. Então você vai perder o teste dela, né?
né? Então, falando aqui, a carga, a aplicação deve considerar o nível de aptidão individual. 60 a 70% do protocolo com predominância aeróbia e 30 a 40% com predominância anaeróbia, né? Aí aqui, dá o exemplo, né? Um indivíduo que habitualmente corre 5 km diariamente ou 3 vezes na semana em um tempo de 30 minutos, tal, né? Então, isso aí fica complicado. A gente teria que ter vários tipos de protocolo, né? Enfim, fica realmente difícil. E o que a gente procurou fazer alguns anos atrás aí, que o Rodolfo lá da Asa Norte e tal, o Alain, não sei se o Alain está lá ainda, a gente, eu, o Rodolfo e o Alain, a gente sentou e tal, a gente procurou estabelecer uns protocolos que fossem rápidos, né, e que a gente, na verdade, atendendo alguns requisitos, assim, né, que na verdade atendesse mais ou menos a realidade de uma aula, que nas aulas você não fica elevando a intensidade do exercício a cada 3 minutos, né? A gente eleva a intensidade muito mais rapidamente. E colocar assim, estabelecer 3 protocolos que conseguissem, a gente pudesse classificar o indivíduo em 3 categorias só, né? E assim a gente fez, e assim foi dando certo durante muito tempo. Na verdade, dá certo até hoje, né? Só que se a gente for observar aqui o que a Cefise fala, né? Aqui, ó, testes que possibilitam verificar a curva ventilatória de maneira adequada são os incrementais com estágio de 2 ou 3 minutos, né? Todas as cargas devem ser aumentadas sempre na mesma magnitude, tá? Isso é fundamental, tá, pessoal? O protocolo tem que ser incremental, né, e constante, né? Então você tem que aumentar a carga, a intensidade do exercício. Existem protocolos que você aumenta a carga e protocolos intervalados, você dá descanso e depois aumenta a carga de novo, dá descanso, entendeu? Tem vários tipos de protocolo, né? Mas aqui não, aqui realmente, pela lógica, né, até do que a gente estava falando ali, a gente tem que ir aumentando gradativamente o exercício de uma forma constante, para a gente analisando em que ponto que as faixas ali, né, a pessoa está mudando o tipo de energia que ela está utilizando, né? Basicamente é isso, a via energética que ela está utilizando, e começa a acumular determinado tipo de substrato, no caso o ácido lático, enfim, que são os parâmetros que a gente vai usar para determinar o treinamento, né? Então, isso aí, no próximo módulo aí, a gente vai montar um protocolo lá quando eu estiver configurando o equipamento lá, né? E a gente vai montar um protocolo desse incremental, para vocês verem como é que a gente faz isso lá, né? Bom, aí aqui, ó, o princípio é o seguinte: deve ser aplicado ao indivíduo uma carga crescente de maneira constante e linear. A partir dessa linearidade ou equilíbrio, verificaremos onde a ventilação perde a linearidade, né, e passa a ter um aumento mais expressivo, né? Aquilo que eu já expliquei para vocês. Aqui, os testes devem chegar próximo à exaustão, ou seja, ultrapassar a barreira da concentração de 4 milimoles, né? Isso aqui vocês vão ver que o referencial, se você estivesse fazendo o teste de lactato na pessoa, o limiar ventilatório 1, o limiar anaeróbio 1, o limiar 1, ele bate em 2 milimoles, e o limiar 2, ele bate em 4 milimoles, ou seja, esse que, o limiar 2, que é o importante a gente descobrir, ele bate sempre aqui em 4 milimoles, né? Tempo de amostragem deve ser de 30 segundos. Bom, isso aqui é uma outra questão. Isso aqui realmente a gente vai testar, tá, pessoal? Eu vou usar vocês de laboratório no dia da aula prática aqui. A gente vai fazer as amostragens. Eu costumo utilizar a amostragem de 5 segundos. Meu gráfico fica muito em pico. Mas por quê? Eu uso aquele aparelho muito como instrumento, eu fico observando o aparelho o tempo todo, e eu percebo a hora da mudança de ventilação das pessoas, a hiperventilação, não pela curva, entendeu? Mas eu percebo pela mudança no padrão de respiração. É possível também, eles não falam sobre isso aí, né? Mas é uma coisa que na prática eu aprendi, e para mim fica mais fácil. Eu vou mostrar isso para vocês também.
Mas realmente, se a gente usar uns tempos de amostragem mais longos, né, 15 segundos ou 30 segundos, realmente deve ficar mais fácil da gente observar a curva mesmo do jeito que eles mostram ali, né? O problema é que nesse período aí que eu estava fazendo esses tutoriais, a gente estava com um problema sério com o nosso ventilômetro aqui e eu não consegui fazer quase avaliação nenhuma. Então eu não pude nem ter umas cobaias aqui para poder fazer esses testes. Então vai ter que ser com vocês mesmo. Ou na verdade, essa próxima semana agora que vocês vão estar estudando esse material, provavelmente agora a gente já resolveu o problema aqui. Eu vou ter oportunidade de fazer esses testes, mas eu não vou ter oportunidade de colocar no tutorial para vocês, né? Enfim, aí quando a gente se encontrar no próximo sábado aí, a gente vai trocar a figurinha aí. Bom, é aconselhável verificar a intensidade dos ergômetros tal, que estão utilizados para fazer os testes, é fundamental para a confiabilidade dos resultados. Aferição. Bom, se você estiver fazendo um trabalho científico, né, aquela coisa muito precisa, eles inclusive têm uma tabelinha ali para a gente ver a velocidade precisa da esteira, né, como a gente calibrar essa esteira. Eu tinha colocado no começo, pessoal, mas eu achei que depois é uma coisa que na verdade a gente não precisa, ninguém vai usar isso, aposto, e não vai fazer diferença nenhuma no contexto de alunos, né? Mas isso que a gente vai discutir também, né? Vai ser importante a gente ter os protocolos, alguns protocolos oficiais ou alguns protocolos estabelecidos para pessoas, para treinar performance, para avaliar performance, ou seja, chega aqui um atleta de maratona que quer fazer a ventilometria e para a gente fazer, né? Não sei, vamos discutir isso, a gente tem que conversar isso com a coordenação e tudo, é uma coisa que tem que ser uma política da academia, porque, por exemplo, né, aqui no Sudoeste a gente tem bicicleta, a gente tem cicloergômetro, e eu sei que várias unidades não tem. Então, o cicloergômetro, esses testes, pessoal, eles têm que ser também, para você fazer um teste fidedigno para um atleta, tem que ser específico, né? Tem que ter o princípio da especificidade, né? Então você não vai testar um atleta de bike, um atleta de ciclismo numa esteira, e você não vai testar um maratonista numa bike, né? Tem uma série de fatores envolvidos aí, grupos musculares, acumular mais ácido lático, né? Ou não, né? Por grupo muscular maior que você está envolvendo, está usando a panturrilha ou não, a panturrilha serve para bombear o sangue, tem uma série de fatores, né? Que interferem na especificidade do movimento, do teste, né? Eles em algum lugar lá não sei se foi num dos vídeos, tá? Eles falam bem sobre isso aí, né? E aqui, pessoal, protocolos inferiores a 10 ou 12 minutos são inadequados para determinação do limiar ventilatório sem análise de gases, que é justamente o que vai essa monografia aqui, ela vai contra isso aí. Modelos matemáticos para estimativa do consumo máximo de oxigênio pela ventilometria de esforço em indivíduos saudáveis, né? Fernando Policarpo Barbosa, 2007. Não é muito grande não, viu, pessoal? Também vale a pena ler. Onde... Bom, muito daqui é revisão bibliográfica, tá? Da tese dele aqui. Deixa eu ver aqui, agora vamos lá ao final, o que interessa aqui, onde ele fala, né? Ó céus.
pessoal, agora eu não tô encontrando aqui exatamente onde ele fala aqui do... Bom, deixa eu dar uma pausazinha aqui e já volto do ponto certinho, tá? Pera aí. Encontrei, pessoal. Na verdade está na discussão aqui de um outro artigo aqui que ele citou. Bom, enfim. Mas ele também cita lá, eu não encontrei lá no dele, mas enfim, né? Porque eu tô meio com pressa aqui, que a academia vai fechar às 6 horas hoje aqui. Mas olha só. Aqui, um estudo, né, que eles podem observar o comportamento de VO2 máximo tal, e da frequência cardíaca em diferentes protocolos, tal, né? Bom, resultados obtidos no presente estudo não demonstraram que o protocolo de Bruce tende a subestimar o consumo máximo de oxigênio em indivíduos jovens ativos. Porém, o mesmo apresenta valores inferiores aos demais protocolos analisados. Bom, um pouco, né, até um pouco meio confuso essa afirmação aqui. Os resultados obtidos com protocolo progressivo, com um intervalo entre as cargas de 1 minuto, apresentam valores que convergem para os obtidos por Tebexerine, né? Então, aqui, ó. E protocolos que têm incremento das cargas de trabalho com menor intervalo de tempo tendem a proporcionar um maior consumo de oxigênio, né? Bom, protocolos que têm a característica de incremento de cargas, né, em intervalo de tempo inferior a 1 minuto proporcionam uma maior linearidade no consumo de oxigênio com as cargas de trabalho. Isso que favorece resultados mais fidedignos em relação ao nível de aptidão cardiorrespiratória. E depois ele fala aqui que o protocolo de Bruce deve ser utilizado para avaliação de patologias, né, incremento de 3 minutos e incrementos menores assim, de 1 em 1 minuto, né, para indivíduos saudáveis, né. Bom, o que importa, pessoal, é o seguinte, é que essa discussão, essa dúvida, né, não é só nossa, na verdade, né? Ou seja, tem gente pesquisando isso aí. Então, o fato de a gente utilizar um protocolo de 1 minuto não está errado, né? Como a gente, né, quando a gente fez esses protocolos de 1 minuto, a gente não tinha feito com embasamento científico nenhum, de monografias, não tinha feito esse estudo nenhum, de nada, né, de monografias. Agora a gente sabe que tem várias outras monografias, né, porque na verdade isso aqui é uma das monografias. Tem várias aqui que ele citou, tem alguns artigos na verdade, né? Tá vendo? Esse aqui é um outro, tal. Não é aquele, é o mesmo que eu tava vendo ali, né? Ou seja, tem essa questão. Lógico que deveria ter mesmo, porque a gente não é a gente está há anos fazendo desse jeito e a gente percebeu, né, na prática a gente percebe que os protocolos funcionam, né? Ao passo que quando você vai fazer um protocolo muito longo, tem uma série também de aspectos negativos assim, psicológicos. Por exemplo, aquela máscara incomoda muito, né? E tem muita gente que não consegue ficar muito tempo com aquela máscara, né? Então tudo isso, pessoal, na verdade, quando vocês estiverem fazendo a ventilometria mesmo, a gente vai ter que guardar um espaço aí para fazer esse teste, né? A gente ir testando, né? De vez em quando dar uma modificada e tomara que a gente já tenha esse instrumento aí já bem desenvolvido de troca de informações para a gente poder passar informação para o outro aí e melhorar isso aí, né? Eu gosto desse tipo de ciência, sabe, pessoal? Ciência assim, informal, sem ter que fazer aquela coisa burocrática de um mestrado,
né? Eu acho que o futuro também é isso aí, né? A educação à distância favorece esse tipo de, de desenvolvimento, né? Então, pessoal, tá? Então, em relação à construção dos protocolos, que eu queria falar da teoria é isso aí. Agora a gente vai ali para a parte da configuração do equipamento e eu vou montar um protocolo desse ali com vocês, beleza? Valeu!